Desde agora, ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que está em Gálatas capítulo 6 e o verso 17. E o resumo da nossa lição: não há virtude alguma na circuncisão e nem na incircuncisão, mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Cristo. Shalom, amados, amadinhas, queridos jovens, chegamos à última lição desse trimestre, o terceiro desse ano. Estamos na lição 13, que tem por título As Marcas de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, comecei com a citação de Gálatas, capítulo 6, verso 17, ele dizendo que desde agora ninguém me inquietes, porque eu trago em mim, eu vivo, aleluia, em Cristo. E o evangelho deixa marcas profundas, mas marcas que elevam a alma. Não é aquelas marcas que ao longo da vida nós terminamos adquirindo por alguém que nos magoou ou por alguma situação assim. Não, é as marcas do evangelho, as marcas de Cristo. Quem segue a Cristo sabe que tem que negar a si mesmo. Uma vez que nós negamos a nós mesmos, dizemos não para nós, que não é fácil. Sabemos que o cristão ele tem 3 grandes inimigos, que é o mundo, juntamente com todas as concupiscências, né? Juntamente com todas aquelas encantamento que vai tentando nos iludir, nos afastar de Deus. Temos também o adversário da nossa alma, que não brinca de ser diabo, ele realmente é, né? E o terceiro, que é a nossa própria carne. E como eu estava dizendo, dizer não para nós mesmos não é fácil. Dizer não para quem está no externo é muito mais fácil do que dizer não para as nossas próprias vontades. Mas quem está em Cristo precisa dizer não para as suas próprias vontades. Precisa negar a si mesmo para que Cristo triunfe sobre nossas vidas, que a vontade de Deus prevaleça no lugar da nossa vontade, porque é assim que tem que ser, né? Ele diz que é aquele que faz a minha vontade, eu já não chamo de servo, eu chamo de amigos. Glória a Jesus. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Perdão, amados, tive que dar uma pausa porque o notebook já estava entrando em economia de energia e eu não tinha observado isso. Tive que conectá-lo, né? Mas voltando ao que estávamos falando. O apóstolo Paulo, dizendo aos Gálatas que desde agora, ninguém me inquietes, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Como estávamos dizendo, o evangelho deixa suas marcas, mas é umas marcas de elevação. Por que elevação, irmã Selma? Porque a pessoa que está em Cristo, que faz a vontade de Deus, ela pode sofrer algumas marcas, né? Mas são marcas para crescimento espiritual. São marcas que faz você crescer, né? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Só sabe que a vitória é doce aquele que passou, né? Aquele que passou pelo o amargo, né? O amargo da luta. E a leitura semanal, né? Vamos ler, né? Pelo menos assim, rápido, citamos os títulos, porque tem pessoas que ao longo da semana não faz, né? Na segunda-feira, Romanos 2:25, a circuncisão só tem valor se guardar a lei, né? Na terça-feira, Gálatas 6:10, façamos o bem a todos. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, ele comete pecado. Então façamos o bem sempre que podemos, né?
Quarta-feira, Gálatas 6, verso 13. Os judaizantes ensinavam a lei, mas não a guardavam. A gente tem que viver o que a gente tem que pregar o que a gente vive. Não basta eu falar de amor, não basta eu ensinar, né? No caso deles, eles ensinavam a lei, mas não a guardavam, né? É muito fácil eu querer que as pessoas façam e só ficar na teoria e não viver a prática. Mas Deus não nos chamou para vivermos de forma fácil, mas de forma correta, né? É pregar e viver, né? Falar a verdade. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então nós temos que viver em veracidade. Quinta-feira, Gálatas 6, verso 9, é a colheita para os que não se cansam de fazer o bem. E na sexta-feira, Hebreus 4, verso 16, graça em tempo oportuno. E no sábado, Gálatas 6, 17, um soldado com várias cicatrizes, né? Temos diversos louvores que falam sobre as marcas. E essas marcas, como eu já falei no início, alguns minutos atrás, elas são necessárias, né? Eu lembro que quando criança tinha o mertiolate e tinha o... Oh, meu Deus do céu, esqueci agora o nome. O mertiolate era o que ardia. E a mercúrio. E o mercúrio, se não me falha a memória, era esse nome que dava. A gente passava sobre o ferimento assim, mas ele não ardia. Mas a sensação que toda criança que viveu naquela época, né, que tem mais de 40 anos, que o mertiolate ele causava um ardor no ferimento, mas a cicatrização era bem mais rápida. Então tem situações que a gente já passa na vida que vai nos causar incômodo, vai nos causar alguns sofrimento, né? Por que não dizer também algumas, vai nos constranger, né? Mas o resultado é benéfico, é crescimento espiritual. E nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, saber que o bem deve continuar sendo feito. Independente se alguém reconheça ou não, faça o bem. Independente que alguém te compreenda ou não. Tem casos até que falam assim, mas fulano é besta. Fulano que leva tanto na cara e continua fazendo. E daí o que pensam? O que importa é que o bem precisa ser feito. É a atitude de todo cristão. Quem possui é Cristo, quem anda no caminho de Cristo, sabe que precisa fazer o bem. Porque a Bíblia ela deixa bem claro, ela é bem categórica em falar. Aquele que pode fazer o bem, mas não faz, ele comete pecado. E nós, como servos de Cristo, não queremos cometer pecado, mas agradá-lo em todo o tempo. Então, o primeiro objetivo é saber que o bem deve continuar sendo feito. O segundo é compreender que os Gálatas que desejavam circuncidar queriam demonstrar uma aparência de que andavam no Espírito. E será que só demonstrar uma aparência de que anda no Espírito é o suficiente para agradar a Deus? Não. Ele não quer que vivamos de aparência, mas ele quer que nós vivamos de veracidade. Se você fala do amor, viva o amor. Se você fala do perdão, perdoe. Se você fala da compreensão, compreenda. Não vá falar de caridade, sendo que você não se disponibiliza a dar um pão sequer para aquele que tem fome. Mas venhamos viver em veracidade, porque essa é a vontade de Deus. Isso louva a Deus. Isto é maravilhoso. Deixa eu desentortar aqui um pouco a câmera. Né? Vocês entendem, né? Que nós somos gente como vocês. Então a gente vai se esforçando para melhorar. Então, desde já eu quero pedir a vocês que dê o like, que se inscreva no nosso canal. Nosso canal é recente, mas o objetivo não é glória nossa, mas é glorificar a Deus. Com o quê? Com este canal, com os vídeos, falando da palavra de Deus, falando da EBD, que também é a palavra de Deus. Tem uma música que diz assim, ó, essa é a nossa escola, escolar dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual que faz bem para toda a gente.
Quem não vem a essa escola, com certeza está doente, né? E nós não estamos doentes, nós estamos bem. E quem está bem ama ir à escola dominical. Ai, Marcelo, então eu tenho que ficar assistindo só os vídeos em casa, não ir para a EBD? Não, não é isso, querido. Nós damos um resumo aqui, mas você, todavia, porém, né, tem que ir aos domingos à escola dominical, porque a aula presencial, ela tem um gostinho diferente, mas estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais e quando chegar no domingo, estarmos afiados no tema da nossa lição, né? Que o tema é o quê? Qual é que eu já falei? Quem lembra? As marcas de Cristo. E o terceiro objetivo desta lição, conscientizar, deixar você ciente, fazer com que você reflita, fazer com que você aprenda de que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo. A circuncisão é para a comunidade judaica, que até hoje assim eles fazem, né? Os gentios que se tornaram igreja não precisa circuncidar. Mas o que precisa ser é uma nova criatura em Cristo, que abandonou o pecado, que está nele, e quem está nele procura fazer a sua vontade. Bendito é o nome do Senhor, né? Quem está em Cristo precisa ser nova criatura. Com a graça de Deus, aleluia, chegamos a esse final desse trimestre, né? Com a graça, com a bondade e com certeza que foi muito agregador. Ampliou os nossos horizontes no sentido de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus, né? Essa carta aos Gálatas muito nos ensina, pois lá nós entendemos que a graça do Eterno é uma graça disposta não somente para a salvação, mas também para a manutenção dela. Se a Bíblia mesmo diz, ó, conheça e prossiga em conhecer a Deus, né? Não basta ler ali um pouquinho e aí não precisa, não, eu não preciso mais ler, porque eu já li. Para que eu vou ler Gálatas novamente se eu já li a carta aos Gálatas? O crescimento espiritual, ele é gradativo, ele é dinâmico, né? Você precisa sempre estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz vida. É tal qual o alimento, o nosso corpo não precisa comer todos os dias. Se nós não comermos, nós vamos entrar em desnutrição, quem sabe até adoecermos, é certo que adoeceremos se não nos alimentarmos, e chegar até a morte. E no sentido espiritual, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar jejuando também por alguns dias, né? Tem pessoas que ficam até 2 dias jejuando. Eu nunca fiquei 2 dias, porque na minha tentativa me deu dor de cabeça, um mal-estar, e eu tive que entregar o jejum. Mas 24 horas, um dia inteirinho, já consegui tranquilo, de boa. E os efeitos, resultados na nossa vida espiritual é imenso. Você fica mais sensível à voz do Espírito Santo, você fica mais quebrantado, você sente a presença de Deus com mais facilidade, né? Porque você, ao jejuar, você está guardando o contato, você está meditando na palavra, porque o jejum também precisa ser acompanhado por leitura da palavra, da oração, e forma um combo perfeito. É um verdadeiro suplemento espiritual. Você vai ficar, ó, tinindo, né? Espiritualmente falando, porque a palavra, ela liberta. Aleluia. Acredito eu, tenho certeza que nós, professores, quando estivermos no domingo, dia 28, na classe,
iremos perguntar aos alunos qual foi a parte da lição, desse trimestre, melhor dizendo, dessas 13 lições que mais tocou o coração, que mais lhe chamou a atenção. Eu não tenho como te perguntar, melhor, eu acho que até posso perguntar, vou perguntar. O que mais te chamou a atenção nesse grupo, né? Nesses 13 temas semanais que nós tivemos nesse terceiro trimestre? Coloca aí nos comentários. Oi, Marcelma, eu gostei mais da 13. Oi, Marcelma, eu gostei mais da lição 2, ou da lição 6, ou da lição 7, né? Faz aí um comentário. É bom saber o que você está pensando, o que você está sentindo, né? E vamos avançar aqui. Deixa eu acelerar aqui a página. No notebook é um pouco mais lento do que na impressa. Mas no final dá tudo certo. E não nos cansemos. Gálatas 6, 9, do 9 até o 15. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleçam, prossiga. O que é que diz em 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 7? Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minhas mãos. O apóstolo Paulo falando. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Há um objetivo que não é o divino, porque nós que outrora éramos gentios, nós não somos judeus, não é da nossa cultura, temos que fazer a circuncisão, né? Isso é para os judeus, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor. Além de ser para o judeu, era na época da lei, né? Nós agora somos igreja. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando explicar, fazer a igreja dos Gálatas, né, lá na Galácia, entender que isso não era a vontade de Deus. Essa questão de ter que se judaizar, não era isso. Mas ter comunhão, ter uma vida de separação, que agrade a Deus. Essa era a vontade do nosso Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é muito complexo, né? Você falar que você está crucificado para o mundo. Eu acho que o mais correto será dizermos que eu estou crucificado para o mundo, ou melhor, o mundo, eu crucifiquei o mundo dentro de mim. Essa é a melhor fala, a mais assertiva. Mas por que essa observação, irmã Selma? Porque o mundo está 24 horas de braços abertos, nos querendo de volta, Então não dá para dizer que o mundo nos crucificou. Não, ele nos quer de volta. Mas o mundo precisa estar morto dentro de mim, porque eu preciso crucificar a minha carne para que eu não ceda aos desejos dela e que a vontade de Deus prevaleça em todo o tempo. Essa é a fala correta. Porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Também não vai se gloriar porque eu não sou circuncidado, né? Eu estou fazendo o correto e tal, mas não basta só não se circuncidar. Tem que fazer a vontade de Deus, tem que se separar. Coisa que não é fácil, se separar do pecado. O pecado é a nossa carne gritando todos os dias que quer pecar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós faz com que dizemos, né, venhamos dizer, digamos para nós mesmos: calma, minha carne, você tem que estar sujeito à vontade de Deus. Porque importa é que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu, com as minhas vontades, venha desaparecer. Porque essa carne, queridos, essa inimiga nossa, né, que é um dos 3 inimigos, essa inimiga nossa quer nos levar para longe de Deus. Mas oxalá que na manhã, ou na tarde, ou na noite, no horário que você estiver me assistindo, você entenda e repita para você mesmo que eu diminua, que a minha vontade esteja subalterna à vontade de Deus. Porque a minha carne, se eu dar vazão a ela vai me levar para longe de Deus. Então você tem que dizer para si próprio: olha, minha carne, você não tem vontade própria. Quantas das vezes nossa mente, o Espírito Santo fala assim: filho, vá para o culto hoje. E a carne está querendo ficar deitada no sofá. A carne quer ficar maratonando série na Netflix. A carne quer ficar de perna pro ar. Então a gente tem que pegar essa carne que não pode mandar em nós, porque o Espírito tem que estar pronto, está forte em Deus, que pega essa carne, arrasta ela na tora e bora, minha carne, vamos adorar. Mesmo cansada, nós vamos para a casa de Deus hoje, adorá-lo. Porque o que é que diz lá em Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E é quando a gente vai buscando ao Senhor enquanto se pode achar, a gente vai permitindo, né, que as marcas de Cristo fiquem impressas em nós. Por que fica impressa, professora Selma? Porque nós estamos renunciando ao nosso próprio eu e fazendo a vontade de Cristo. E toda vez que a gente cede à vontade de Cristo, aleluia, o nome dele é glorificado. E a nossa carne vai adquirindo as marcas de Cristo. Ao longo desse trimestre, estudamos a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Quando ele foi concluir a sua carta, Paulo apresentou recomendações práticas para os irmãos e os incentiva a terem uma fé igualmente prática. Ele prossegue com a ideia da perseverança no fazer a obra de Deus e lembra novamente do centro do seu pensamento na carta: a não circuncisão para os gentios que aceitaram a Jesus. Como falamos no início, nós somos igreja agora. O apóstolo Paulo, em uma dessas nossas lições, né, desse terceiro trimestre, me falha a memória agora o número, né? Mas você vai lembrar quando eu falar. Paulo falou com Pedro: Pedro, como é que pode você, sendo judeu, vive como gentil e agora você quer que o gentil venha agir como judeu? Porque na ocasião, Pedro, ao ser pressionado pela comunidade judaica que queria judaizar os gentios, começou a ficar meio cabreiro, querendo pender para o lado dos judaizantes, daqueles religiosos da época. E o apóstolo Paulo chamou Pedro à lucidez. Pedro, tu estás esse tempo todo no meio dos gentios, vivendo como gentil.
E agora você quer inculcar, colocar na mente dos gentios que eles têm que viver como judeu? Pedro, nós somos igreja agora. Essa parte já foi na minha fala, né? Mas em miúdos, Paulo queria deixar bem claro isso para Pedro. Que o que importava para a igreja era fazer a vontade de Cristo. Não era marca na carne, por intermédio da circuncisão, que iria garantir salvação. Mas era a obediência. E Pedro parou com essa dúvida e veio à lucidez e concordou com o apóstolo Paulo, né? E ele prossegue com a ideia da perseverança no fazer a vontade e a obra de Deus. E lembra novamente do centro do seu pensamento na carta a não circuncisão para os gentios que aceitaram a Jesus. Como um bom soldado, ele trazia consigo as marcas do seu Senhor, algo que os judaizantes não traziam. Eles eram religiosos. Sabe aquelas pessoas que ficam apegadas só à religiosidade? Que acha que por exemplo, vou andar só com coque na cabeça, eu vou botar as mangas aqui, ó, os punhos e a perna da mão, como se fosse a roupa que salvasse, como se fosse esses rituais que produzissem salvação. Mas não é isso. O que produz a salvação é o arrependimento e é ter uma vida voltada para o Senhor. Isso sim é. Então, pessoas que pensam que é rituais que vai salvar, que isso é religiosidade. Pensa que a roupa é o coque, que é aquela roupa lá arrastando no chão, varrendo o chão como se fosse uma vassoura, que vai salvar. E não é isso. Deus, ele sonda os corações. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Se tem um coração contrito, se obedece às doutrinas bíblicas, se ama ao seu próximo como a nós mesmos, ou como a ti mesmo, se ama ao Senhor sobre todas as coisas, esse sim alcança a misericórdia, a salvação em Cristo. Nós precisamos entender que não são os rituais, a religiosidade quem vai nos salvar, né? E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo conscientizar os irmãos da Galácia. Vamos prosseguir aqui. Ponto 1. O bem deve permanecer sendo feito. Firmeza no fazer o bem. Na parte final de sua carta, Paulo fala sobre a constância no fazer o bem. E se por um lado ele adverte aos Gálatas sobre questões doutrinárias, por outro lado reconhece que eles faziam boas obras e que elas deveriam permanecer como uma prática cristã. Paulo não diz que os Gálatas precisavam fazer o bem como se não fizessem. Eles já faziam bem, mas eles estavam em dúvida sobre essa questão da circuncisão. Ele pede para que não se cansem de fazê-lo. O motivo pelo que Paulo incentiva os Gálatas a serem constantes nisso é que um dia ceifarão o que estão plantando. Todos aqueles que plantam o bem, que seguem a vontade que está demonstrada nas Escrituras, alcançarão, vão chegar à colheita de todo esse bem que foi plantado, né? Foi perguntado a Jesus uma certa feita, quando ele estava falando sobre a questão de visitar os presos, de dar o pão a quem estava com fome, de agasalhar aquele que estava com frio.
Foi perguntado a ele quando, Senhor, quando foi que nós o vimos preso e não fomos lhe visitar? Quando foi, Senhor, que o Senhor estava com fome e nós não lhe damos o de comer? E Jesus respondeu: toda vez que fizeres a um pobre, a um carente, ou seja, a um dos pequeninos dele, você estará fazendo a mim. E isto é fazer a vontade de Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então não nos cansemos de fazer o bem, né? Primeiramente aos domésticos da fé. Aqui diz o ponto 2. A nossa fé deve ser prática e direcionada às pessoas que nos cercam, mas de forma específica. Paulo menciona o grupo de pessoas, os domésticos da fé. Mas vou fazer uma ressalva aqui, né? Abrir aí fazer uma observação, ou seja, um parêntese. Fazer o bem aos domésticos na fé tem que ser priorizado. Mas devemos fazer o bem só aos domésticos da fé? Fazer o bem sem olhar a quem? Até mesmo aqueles, sabe? Aquelas pessoas que são das matrizes africanas, de outras religiões, né? De tantas outras religiões como islamismo, coisa assim e tal. Não importa a religião. Tem que fazer o bem. Não importa a orientação sexual, temos que fazer o bem. Porque Cristo veio para todos. Ele não veio só para os bonzinhos, não. Ele veio para todos. O prazer de Deus é que todos alcancem a salvação. E como é que eles vão alcançar a salvação se nós da salvação virarmos o rosto para eles? Isso não pode acontecer. Não pode de maneira nenhuma. À medida que Paulo ditava, aleluia, ia sendo escrito, o leitor da carta, não, pular essa parte aqui, não vai agregar. Ponto 2, a aparência na carne, circuncisão nos gentios. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Conforme está no versículo 12. O apóstolo mostra que os judaizantes queriam demonstrar uma aparência de que andavam no espírito, mas não andavam. Eles preferiam a marca de um ato exterior para não serem perseguidos. A circuncisão nunca foi nem nunca será um pré-requisito ou pós-requisito para a salvação em Cristo. Então, andas conforme a vontade dele? Isso basta. Isto basta. Porque o nosso Deus não é um Deus que se liga em aparência, mas ele quer ver a sinceridade do coração. Mas uma coisa eu tenho que falar. Roupa não salva, mas o crente salvo sabe que tem que se comportar de maneira que não dê escândalo. Não vai andar de qualquer jeito porque roupa não salva. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a roupa não é tudo. Mas temos que andar de forma decente, de forma que não cause escândalo. Mas não vamos dar foco à religiosidade como se fosse umas mangas aqui que fosse salvar ninguém, ou com um coque lá em cima, ou a roupa lá no chão, varrendo o chão, como se fosse uma vassoura, que vai produzir salvação. Não é isso, de maneira nenhuma. Vamos avançar. Não guardam a lei. Um dos problemas dos falsos mestres é que eles não cumpriram aquilo que ensinavam os outros a guardarem. Na prática, os judaizantes provavelmente foram os primeiros a perseguir os verdadeiros cristãos, não com a força do Estado ou com armas e prisões, como Saulo, não convertido ainda, fazia. A constância na apresentação e um falso ensino não deixa de ser uma forma de perseguição. Uma das formas de tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor é ensinar a ela um atalho que a levará
a lugar nenhum. Paulo diz que a alegria dele não era a mensagem da circuncisão, e sim a cruz de Cristo. Em que glorie-se em Cristo. Os judaizantes impunham a circuncisão aos gentios, mas eles mesmos não guardavam a lei. Se sentiam realizados em obrigar os gentios a guardarem os mandamentos que eles mesmos não guardavam. Como falamos aqui no início, vamos viver o que a gente prega? Vamos? Vamos falar do amor, mas vamos amar? Não vai falar do amor e depois não amar? Vamos falar da união, vamos ser unidos? Porque isso louva ao nosso Deus e agrada a Ele. Isso sim é o que nosso Deus quer, né? Jesus faz acepção de pessoas? Interrogação. Jesus faz acepção de pessoas? Claro que não. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que ele veio acabar com essa divisão entre judeus e gentios. Os judeus se achavam o último biscoito do pacote. Achava que tudo de Cristo era só para eles. E aí, como a Bíblia mesmo é categórica em falar, né, enfatiza, ele veio para os seus. Que seus era esse? Os judeus, que ele também era judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, todos quanto receberam, foi ganho o direito de ser chamado filho de Deus. Então, judeu, gentil, virou igreja. Um só povo, para a glória de Deus Pai. Nosso Jesus, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. E as marcas de Cristo, elas são produzidas em nós quando nos sujeitamos à vontade dele. Quem se sujeita à vontade de Deus é perseguido. Quem se sujeita à vontade de Deus muitas das vezes é incompreendido. Quem se sujeita à vontade de Deus muitas das vezes chora. O coração se entristece. Mas isso faz parte. São as marcas de Cristo. O próprio Paulo falou, desde agora ninguém me conhece, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. A graça de Deus, a graça de Jesus é favor imerecido, queridos. Nós não merecíamos, mas ele, pela sua misericórdia, nos salvou, nos libertou para a glória de Deus Pai. A carta aos Gálatas permanece sendo uma defesa do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. É um documento para toda a igreja, não só para eles, os antepassados, mas para a igreja hoje. É um documento para toda a igreja, que essa seja apresentada completa, da mesma forma que foi completo o sacrifício de Jesus por nós. Assim concluímos esse trimestre com a graça de Deus. Uma graça disposta não somente para a salvação, mas também para a manutenção dela. E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui, né? Não esquece o like, não se esquece de se inscrever, nos ajuda, né? Porque eu preciso de você. E Deus há de nos ajudar a sermos vitoriosos nessa empreita de propagação da palavra de Deus. Deus abençoe.